Então, pensando no amor de mãe, personificado em Maria, existem algumas questões importantes para a gente tocar. A questão 890 do Livro dos Espíritos traz para a gente um questionamento de Kardec muito interessante. Ele faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: o amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e os animais? E olha que questão importante. Os espíritos superiores respondem: é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse da conservação deles. Então, olha que dificuldade, gente. Instinto e virtude. E na questão 189 do Consolador, o Emmanuel diz assim: a mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Olha que interessante, né? O que essas duas questões trazem pra gente. De um lado, pelo Livro dos Espíritos, nós vemos que o amor maternal é algo natural, as mães instintivo, né? Virtude e instinto. E no Consolador, a gente tem Emmanuel aí dizendo pra gente que essas mães precisam entender que esses filhos são, primeiramente, filhos de Deus, que eles pertencem a Deus, ou seja, romper com o instinto, com aquela proteção. E óbvio que isso não é fácil. E aí, através da linda psicografia, né, gente, do Chico, o Humberto de Campos conta pra gente um pouquinho da infância de Jesus, principalmente nos livros Boa Nova e Lázaro Redivivo. Né? Então, a gente vê aí que Jesus, para Maria, e a gente precisa entender que essa relação não é uma relação comum de mãe e filho, porque Maria tinha um filho perfeito, né? Se as mães já amam os filhos que são imperfeitos, imagina Maria com um filho que era perfeito. Então, Humberto de Campos traz pra gente que ela via, né, um filhinho que amparava bandidos, que saía pelas estradas, né, conversando com João Batista sobre as maiores filosofias que o mundo poderia conhecer, que debatia com tamanha acuidade entre os mestres e os doutores da lei. E a gente tem, né, até na Bíblia a gente tem esse relato, que Maria guardava tudo aquilo em seu coração. E um evento importante para a gente pensar a infância de Jesus, e aí, falando do nascimento mesmo, é que Maria, quando ela leva com José Jesus ao templo, a gente tem ali ela e José se deparando com a figura de Simeão. E Simeão avisa ela, fala para ela: a ti, minha filha, se prepara, porque uma espada traspassará o seu coração. Então, tudo isso ela guardava no coração, olhava aquele filho e seguia em frente. Imagina o interior dessa mãe. Maria precisa começar a exercitar de uma forma mais incisiva o que Emmanuel dispõe na questão 189 do Consolador. Os filhos pertencem primeiramente a Deus. Um milagre público. E quem poderia parar o Cristo? Água que vira vinho, cegos de nascença que recuperam a visão, paralíticos de toda sorte, né, retomando os movimentos, Lázaro ressuscitado. Muita atenção ele começa a atrair das pessoas. E, né, a gente sabe que, apesar de tudo isso, né, ser um conjunto de maravilhas vindas do céu em nosso favor, as perseguições elas começam a tomar uma proporção assustadora. Até que num dia, Jesus é capturado. Né, e a gente tem ali, então, pela psicografia de Humberto de Campos, no livro Lázaro Redivivo, Maria em casa, a gente sabe que Maria Madalena estava com ela, e muito, muito preocupada. E aí João Evangelista volta e fala: Jesus foi detido. Maria se entrega mais uma vez à oração. Pela psicografia do Chico, a gente sabe que ela, nesse momento, ela tenta ir até o palácio e tenta encontrar Jesus, os guardas não permitem, ela volta. João Evangelista, quando ela volta em casa, ele vai atrás dela e fala para ela, né, mais uma notícia ruim: Jesus tinha sido acusado. E ela tenta sempre, em todo momento, ela tenta se equilibrar, ela volta para a oração, mas em determinado momento da madrugada ela decide que ela tem que estar com o filho dela. Então ela vai pro palácio, né, do tetrarca. A gente tem a informação de que Maria Madalena foi com ela. E aí, quando ela chega ali, né, quando ela se depara, ela percebe que... Ela literalmente se depara, não só percebe, ela se depara com a cena, entende o que está acontecendo. Jesus, com aquela túnica, com aquele cajado, sendo absolutamente zombado pelas pessoas. Ela tem que ver o filho dela vestindo uma coroa de espinhos, e ela
não pode nem se aproximar, ela precisa ficar ali vendo, né, toda aquela situação. E ela não sabia muito bem, né, como proceder, mas ela só sabia, e ela entende que ela precisava ficar próxima do filho dela. Então, em todo momento ela tenta se equilibrar na fé, e ela decide que ela vai orar, que ela vai se entregar à prece. Então, Pilatos não sabia, né, se cumpria o rigor da lei, né, ou se escutava o clamor do povo. E, de repente, ele fala, né, eu vou entregar esse julgamento ao povo. Pilatos lava as mãos. E, nesse momento, Maria, ela fica cheia de esperança, porque Jesus tinha feito muitas coisas boas para aquele povo. Como a gente falou, tinha curado leprosos, paralíticos voltando a andar, Lázaro ressuscitado. Então ela pensa, é claro que o povo vai escolher Jesus, né? Não é possível. Mas o povo escolhe Barrabás. E mais uma vez, aquela mulher fica decaída ali. E o Humberto de Campos conta, ela tinha muita fé, mas é impossível que a mente de uma mãe não fosse inundada de interrogações. O meu filho fez tantas coisas, onde está a proteção divina? Então ela vê, né, o filho sendo torturado, depois carregando aquela cruz e ela acompanhando. E quando Jesus está carregando a cruz, pela psicografia do Chico, a gente vê que Maria pensa assim, não, eu vou ter fé. Porque Abraão levou Isaac até o momento do sacrifício. E Deus salvou o filho de Abraão. Então Deus vai salvar o meu filho também. Porque ele não é qualquer filho, ele faz muito bem, ele é o salvador do mundo. E o Humberto de Campos conta pra gente que em todo momento ela se lembrava que era um anjo que tinha anunciado o nascimento do filho. Que as maiores claridades espirituais ela tinha vivido naquela manjedoura. Dá pra ter fé, porque no último momento Deus vai salvar o filho. E aí ela vê Jesus sendo levantado naquela cruz entre dois ladrões. E muito desalentada, começa a perceber qual é o teor daquela situação. E ela vê o Cristo recomendando ela aos cuidados de João e João aos cuidados dela. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Então quando Jesus, né, pende a cabeça inerte naquela cruz, ela percebe que o filho tinha morrido, ela se lembra da saudação, ela escuta mais uma vez, é como se ela estivesse escutando mais uma vez a saudação do anjo Gabriel, Ave Maria, cheia de graça. E ela pensa, sim, Jesus era o seu filho, mas antes de tudo, ele era o mensageiro de Deus. Então, compreendendo a perfeição de Deus, né, em todas as coisas, Maria se ajoelha diante daquela cruz e ela fala as inesquecíveis palavras: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Essa mulher que realmente, além de ser mãe de Jesus, ela é mãe de todos nós. E ela tem uma casa, né, ali muito perto do mar, e ela começa a receber todo tipo de pessoa triste, deserdada da sorte, os doentes, e ela fica ali, né, conhecida porque ela começa, através da oração e do amor que ela tinha, a curar muitas pessoas. Muitos leprosos são absolutamente limpos das chagas, no toque daquela mulher, na oração daquela mulher, e a casa dela, né, fica conhecida como Casa da Santíssima. E é até interessante porque a gente conversou sobre uma história muito similar, né, do Chico pedindo a ajuda dela, e o Humberto de Campos conta pra gente que um caso muito emblemático foi de um homem que estava absolutamente desolado. Ele não tinha mais esperança na vida. E ele fala, eu não aguento essas dores, eu não tenho o que fazer. E ela olha para ele e fala, meu filho, isso também passa. E eles contam pra gente que a voz, o amor, o toque, o gesto, tudo naquela mulher fazia com que as dores elas fossem aliviadas. Aquelas pessoas absolutamente isoladas da sorte, no contato com ela, elas recobravam a esperança. E de uma forma muito linda, a tradição da Casa da Santíssima, da Mãe Santíssima, ela é consolidada. E Maria começa realmente a ser mãe de todos aqueles deserdados, porque a gente entende que João Evangelista estava em muitas viagens. E aí a gente tem, para além, né, da psicografia do Chico, a gente tem o Inácio de Antioquia, né, em que Teóforos fala pra gente de como o João ele teve uma vida muito ativa na pregação. Então, em muitos momentos, era Maria que estava ali sozinha
com essas pessoas. E aí, numa tarde, né, gente, ela contemplando o mar, o Humberto de Campos conta pra gente que em nenhum momento ela esquecia Jesus. A saudade, o amor, a esperança, em nenhum momento ela esquecia ele. E numa tarde que ela estava lembrando de tudo, dele pequenininho, dos milagres, das pregações, quando começa a anoitecer, ela vê o vulto, né, de um pedinte que se aproxima dela. E ele se aproxima, ela obviamente não impede, eles começam a ter uma conversa. E ela fala que aquele pedinte, aquele mendigo, aquele homem, ele era diferente dos outros, porque alguma coisa na voz dele tocava o espírito dela nas fibras mais íntimas, ela não sabia o que era. E além disso, aquele pedinte, ele falava das bem-aventuranças dos céus, das esperanças de Deus. Um discurso, e ela fala, pela primeira vez, um discurso que não veio me pedir alguma coisa, mas que veio me dar, que veio trazer alívio para minha alma, e eu tô sentindo uma coisa muito diferente no contato com aquele homem. E aí ela olha para ele, de repente ele se identifica, ela percebe que se tratava de Jesus, e ele fala, sim, minha mãe, eu vim ao seu encontro. Ela se atira para ele, ela coloca as mãos nas mãos dele, vê aquelas chagas que tinham causado tanta tristeza para o coração dela. Ela olha para os pés de Jesus e ela, muito emocionada, tenta se ajoelhar. Ele não deixa ela se ajoelhar. Ele que se ajoelha, toma as mãos dela, beija as mãos dela, se ajoelha e fala, vem. Essa parte é muito emocionante. Ele fala, vem, minha mãe, vim buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha de todos os anjos. Então, num momento de grande ventura, Maria começa o processo do desenlace, com o próprio filho ali, ao lado dela, o Cristo, que vem e se ajoelha para a própria mãe. E aí a gente, pela psicografia do Humberto de Campos, a gente entende que o desenlace ele não foi imediato, ela ainda ficou ali, né, até para que João pudesse voltar para as derradeiras despedidas. E quando ela está no processo de subida, e a gente sabe, obviamente, que esse espírito tem direito às maiores claridades espirituais, ela se lembra que ela já tinha ouvido enquanto encarnada que as perseguições a todos aqueles que pregavam o evangelho estavam muito acerbas, e ela se lembra dessas pessoas. E Maria já estava ali acompanhada de uma caravana de anjos. E ela pensa que antes de subir, antes de partir da crosta, ela queria encontrar e levar alguma coisa para esses deserdados, para essas pessoas tão desditosas que estavam sofrendo tanto em nome do evangelho. Então, um espírito elevadíssimo, pelo impulso do pensamento, ela entra naquela cidade suntuosa e todos aqueles mármores lindos, e ela vai, né, numa espécie de catacumba, num subsolo, onde era a penitenciária, o presídio mesmo, em que estavam os cristãos. E ela vê, né, aqueles rostos, pele e osso, aquelas pessoas absolutamente deserdadas de qualquer cuidado, mulheres com seus filhos, sem qualquer coisa para comer, doentes, sem remédio, sem qualquer assistência. E ela pensa, o que eu posso dar para essas pessoas? Porque ela já tinha entendido que as falsas liberdades do mundo não valiam mais para o evangelho, mas ela queria trazer algum consolo. Então ela se aproxima de uma moça que estava ali no cárcere, influencia ela e ela fala, canta, minha filha. Essa moça começa a cantar e ninguém entende a esperança que aqueles encarcerados antes, né, dos martírios no circo, a esperança que toma todo mundo que estava ali, a moça cantando. Então Maria, ela sobe depois de ter deixado esperança com os cristãos que estavam próximos do martírio. E ela sobe. E aí a gente tem mais notícias sobre Maria no plano espiritual, na psicografia da irmã Ivone, né, pelo livro Memórias de um Suicida, a gente entende o trabalho lindo de Maria, né, com os suicidas no plano espiritual. É um trabalho realmente ímpar. E o Camilo Cândido, ele conta pra gente que não é comum a imagem de Maria personificada, né, nesse hospital, do qual, né, ali ela é a proprietária, a mandatária, a diretora. Mas ele fala pra gente que em
cada detalhe naquele hospital que recebe os suicidas. Na borda das cortinas, em todos os detalhes dos adornos decorativos, no piso, no teto, numa janela, na paisagem, na forma como a paisagem fica emoldurada nas janelas do hospital, em tudo, dá para sentir o amor da mãe de Jesus. Ela não está personificada, mas ela está presente em cada detalhe daquele hospital. E aí, para a gente passar, né, para a segunda parte da nossa conversa aqui hoje, né, para a gente bater um papo aqui, falando do trabalho de Maria com os suicidas, eu acho que vale a pena a gente trazer, né, o poema da Maria Dolores, do Espírito Maria Dolores, psicografia do Chico, chamado Retrato de Mãe, em que Maria, né, tem um encontro com Judas, que a gente sabe que se suicidou, num lugar difícil, para trazer para ele a esperança. O poema se chama Retrato de Mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis aqui a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama, calma, respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Veio por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros. Chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro, sofredor. Ainda assim, disse a dama, docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te. E quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e de luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial, de quem presinto a luz?
No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Maria Dolores. Para as nossas mães é inimaginável quando uma mãe, por exemplo, vê um filho no cárcere ou preso a vícios, às drogas, às bebidas, já é uma coisa infinita, mas chegar ao ponto extremo que Maria precisou chegar, de ver o seu filho ser espancado, machucado e crucificado daquela forma na sua frente, e ter o amor infinito de se ajoelhar aos pés da cruz e dizer a Deus que antes de Jesus ser filho dela, ele era o filho do nosso Pai amado, é inexplicável. É uma virtude que a gente tenta procurar nos livros, dentro de nós mesmos, até nos exemplos de pessoas que a gente tem como exemplo, mas a gente não consegue encontrar tamanha magnitude próxima a esse amor de Maria, né? A todo tamanho da obra, de tudo que Maria se proporcionou a fazer, de mesmo depois daquele sofrimento inexplicável, de ter a coragem de falar: agora que eu não tenho meu filho aqui comigo, todos serão os meus filhos. Antes eu tinha Jesus para cuidar e agora eu tenho todos, né? Isso me lembrou de uma história de um colega meu que perdeu a mãe, né? Que a mãe dele desencarnou. E no momento a gente conversava e ele olhou para uma imagem de Maria que tinha próximo e olhou para a gente que estava próximo a ele e fez: Maria, eu perdi a minha mãe, mas agora você vai ser a minha mãe. E quando você estava falando, eu relembrei desse momento, né? E assim como nós clamamos todos os dias pela nossa mãe, eu tenho certeza que ela olha para nós com esse amor de mãe, nos abraçando, né? Abrindo seus braços e dizendo: vocês também são os meus filhos. Ave Maria, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Amaral Ornelas. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja.